Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente dica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo uma visão de produto para discussão. Eu sou o Arthur e pela primeira vez no programa quem tá gripado sou eu. Eu sou a Ix e o mundo gira, né? E vacilão roda. E hoje tem jogo do Brasil, Dorival Diola, começa a era do Dorival Diola, a gente tá gravando na segunda, né? Uma quarta-feira a gente já vai saber que isso vai ser ruim ou Já, bom, né? já vamos estar triste, né? Até agora estamos tristes, né? Porque do que deu É. pra ver até agora. Mas enfim, No programa de hoje a gente vai falar sobre estratégias de AI. Quando faz sentido integrar com mais de um modelo, por onde começar e coisas do tipo. E vamos trazer inclusive um deep dive aí do que a Apple tá fazendo com o AI também. é isso. Mas antes de falar de AI, tem jabazinho da semana? Tem curso de AI? Já vai começar a puxar daí? Sempre, né? Tem aquele jabazinho e essa semana o patrão ficou maluco. Então, Ô, vai louco. ter. É isso. Vai ter curso de pensamento crítico analítico comigo e com o Dudu. Vai ter essa semana, esse sábado agora. Você vai estar escutando isso na quarta-feira. Ainda vai ter 2 dias para você comprar. A gente tá 1 mês e meio avisando aqui, né? Mas assim, a gente sabe que a galera gosta de comprar no último minuto. Então, assim, a gente vai dar uma brechinha aqui que o patrão ficou maluco. Então, assim, normalmente o desconto é de 15% aqui na descrição. Mas hoje, somente essa semana, vai ter o desconto de 25%, viu? Um quarto do preço aqui. Ô, Então, louco. sim, A promoção de São aproveita. João. Festa junina. Promoção do São João, promoção da festa junina. E então, assim, ó, dia 29/6, então esse sábado, vai ser online ao vivo. E dia 6/7, que é o próximo sábado, vai ser presencial aqui em São Paulo, lá no escritório, na casa da Protica Arena, no escritório da Jusce. E aí, AI, lógico que tem um AI também, né? Dia 20 de julho, daqui um mês. Então, assim, esse você tem tempo, mas garante logo aí, porque já tá quase no terceiro lote já o negócio. Comigo, Efren, a Iqueira vai estar lá também, Miriam também vai estar lá, contando um pouquinho das artimanhas de AI. Então, é isso. Aproveita o desconto. Agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá. Bom, a gente vai falar um pouquinho aqui das estratégias de AI e saiu uma matéria recente da Apple Insider e eles estavam falando sobre. Bom, a Apple fez um acordo com a OpenAI para ter o ChatGPT integrado no iOS. A gente já falou disso há 2 episódios atrás. Se você não assistiu, não escutou ainda, dá o play lá. Mas um dos maiores mercados da maçã é a China. E lá não vai rolar de ter uma empresa dos Estados Unidos, ainda mais agora que a OpenAI tem um cara que era da NSA no board, né? Então, assim, não Não só vai, uma empresa dos Estados Unidos, né? Uma empresa em que o core do negócio é coleta e processamento de né? dados, né? Pois é. Então, eles estão em negociações com a Baidu, com a Alibaba, mas não tem nada fechado. Só que é de extrema importância para Apple, o mercado chinês, então eles estão buscando isso. Qual vai ser a empresa que vai estar por trás aí, uma vez que lá na China, outras empresas já estão nos sistemas dela nativos usando bastante AI e etc. É, a Xiaomi e a Huawei, né? Pois Principalmente é, ali. pois é. Mas na real a gente trouxe essa notícia assim para entrar um pouco mais a fundo no quando a gente está falando sobre construção de produtos, né? Estratégia no final das contas e a construção de produtos que tem AI por trás. Fazer uns comentários aqui antes sobre Apple, AI e China, porque a gente só falou no programa da WWDC e já passaram umas 2 semanas, assim, né? E saiu bem mais informação. Então acho que uma coisa que a gente falou até no programa da integração com o OpenAI, que foi ficando mais claro nos dias seguintes, né? Era que, na verdade, boa parte dos modelos são proprietários da Apple. A gente falou, né, das coisas que iam rodar no device. E o que vai rodar no device são modelos proprietários. O que vai rodar nos servidores da Apple também, quando for necessário, são modelos proprietários.
E aí, só em última instância, para casos mais que precisem de conhecimento mais do mundo real, é que eles vão usar os modelos da OpenAI. E isso disparou toda uma discussão na internet de, cara, quem tá ganhando o que com isso, né? Porque se você pensar que o Google paga algumas dezenas de bilhões por ano pra Apple pra ser o buscador principal ali, né? A OpenAI a princípio não tá pagando nada pra Apple, então, tipo, a OpenAI ganha mais usuários ali, né, vamos dizer, mas não ganha dados pra treinamento, então ficou essa É, dúvida. e saiu uma reportagem hoje também que a Apple agora tá conversando com a Meta também para colocar as coisas lá. Também a possibilidade de usar os modelos da Meta. Total, parece muito um caminho assim que eventualmente ela vai cobrar alguém pra ser o modelo principal, e aí vai ser tipo quando você abre o Safari, e isso depois de anos que eles liberaram, né? Você poder selecionar qual é o seu navegador padrão ali. Então, pode ser que seja um caminho futuro ali, talvez. E um outro ponto só, né, é que a gente tá muito acostumado a falar das empresas do Ocidente, a gente acaba não olhando muito pro Oriente, especificamente pra China, né? Mas, cara, recentemente tem tido, pelo menos na minha bolha no Twitter, assim, muito papo sobre como a China hoje é a maior potência em produção científica do mundo. E principalmente os modelos de AI, todas essas grandes empresas, né? O Arthur falou do Baidu, da Alibaba, que estão em conversas aí com a Apple, são modelos tão competentes quanto os modelos principais que a gente usa aqui no Ocidente, né? Quando a gente olha para os benchmarks, quando a gente olha para capacidades. Então, eu vou inclusive deixar aí um link na descrição de uma newsletter que eu assino, que ela é exclusivamente falando sobre AI na China, então é em inglês, né? Mas o cara traz artigos em chinês traduzido, em mandarim, né? Traduzidos, então dá pra ter uma noção de tudo que tá rolando por lá. Eu acho bem interessante pra ficar por dentro do que uma das duas maiores economias do mundo está fazendo aí no negócio que é tecnologia de ponta, né? E se você não conseguir, se você não sabe ler em mandarim, joga no chat GPT que ele traduz para você. Ou depois que você aprender lá, você vai ver quais são as lá da China, e aí passa a usar a da China também, já pede para ela mandar um translate lá também. Mas enfim, mais algum ponto aí, ô Aikera? Acho que não, bora falar de estratégia. Pois é. Então, no final das contas, isso me levou a puxar muito esse lance de por onde começar, né? Como criar, como preparar os sistemas, pô, o quanto você vale a pena ser alguma coisa específica, o quanto vale a pena, tipo, já preparar o sistema para receber várias. Enfim, acho que é um pouco disso, assim. E como o Alex falou, a gente fala muito sobre. No Ocidente, especificamente, se fala muito sobre o chat GPT e bem menos sobre outras, como o Cloud, como o próprio do Meta mesmo, né? O Llama do Meta, apesar de vez ou outra dar um barulho, mas fala pouco ainda de algumas outras. E a ideia é conversar um pouco sobre isso, assim. E aí, a comparação que eu fiquei pensando aqui foi principalmente na parte de analytics, assim. Porque a gente já falou bastante aqui que AI tá muito mais no como do que de fato no problem space, né? É um enabler, né? Exato, exato. E como podemos dizer, é como se fosse a ferramenta, né? A AI é meio que a ferramenta, assim. E aí eu fiquei fazendo algumas analogias que eu fiquei pensando, que é com mobile, né? No aspecto de mobile com Android, iOS e etc. E depois os vários outras linguagens meio híbridas, assim. Mas uma outra que eu acho que serve muito para esse contexto aqui que a gente vai falar de pô, como tá evoluindo muito rápido e você fazer esse switch para uma coisa ou outra, que é ferramentas de analytics. Porque no passado, você não tinha um monte de ferramentas, né? Você tinha o Google Analytics lá, era o default, né? Você integrava o default lá, e se você usava aplicativos, provavelmente você tinha implementado o Firebase lá antes do Google comprar e etc. E depois todas as coisas lá, e depois acabou voltando pro Google Analytics do mesmo jeito. Saudades do meu Crashlytics. Em Crashlytics, como que chamava? Era Fabric, não Fabric? era? Isso. Fabric, saudoso Fabric. Que primeiro foi pro Twitter, né? O Twitter comprou primeiro, depois que Nossa, a é Apple comprou. Você verdade. lembra disso?
É Cara, verdade. moleque. Mas enfim. E aí, falando dessa comparação, era isso. Então, pô, beleza, você vai implementar uma outra ferramenta, cara, você não precisava ficar fazendo esse switch, né, toda hora. Ah, não, agora meus dados vão estar lá. Se você tivesse uma estrutura muito bem consolidada de dados, pode ser que você tinha o Google Analytics e eu mandava os seus dados para uma outra para ter ali o double check, eu mandava direto pro seu data lake, alguma coisa do tipo assim. Esse aí é o top, velho, manda. Ter a ferramenta, mas mandar também pro Data Lake pra depois cruzar com o transacional. É, e aí depois começou a surgir outras ferramentas, né? Tipo Segment, que fazia ali a camada intermediária, então você podia plugar em quantos analytics você quisesse. Mas enfim, não era uma coisa assim que quando você ia desenvolver, você, pô, beleza, vou ter várias analytics aqui para fazer o switch quando eu precisasse. Até porque é uma duplicação de trabalho, né? Tipo, porra, imagina que eu vou mandar evento pro Firebase, pro Mixpanel e pro Amplitude. Porra, são 3 SDKs pra você implementar. Aí Exato, você vai eventualmente cair no cenário onde nenhum número bate com o outro, e aí você vai né? ficar querendo escovar bit pra achar o número mais certo. Não era Exato. produtivo, de fato, né? Não era, não era. E aí, quando a gente fala um pouco do mundo atual de AI, o jogo muda bastante, né? E acho que a principal coisa para mim que muda é a velocidade que os modelos estão evoluindo. Total. E aí, quando os modelos estão evoluindo muito, você fala assim, tá bom, vou usar até a sua expressão, eu vou ficar enxugando o bit aqui para deixar ele mega no que eu preciso, e pode ser que você vai ter casos onde que você vai muito mais para essa parte mesmo de usar modelos específicos, né, e desenvolver Uhum. modelos específicos e aprimorar os modelos, versus usar os genéricos. E quando você entra nessa parte do usar os genéricos, os próprios, se você parar pra pensar, né, as próprias, o ChatGPT, assim, por exemplo, a OpenAI, ela tem vários modelos ali que ela deixa você usar de acordo com o que você paga, né? Então ela tem lá o 3.5, tem o 4.0, tem o não sei o quê, É, a que gente não é fala muito aqui, né? Mas é que a gente fala mais do negócio que é user facing, mas dentro das APIs tem diversas APIs diferentes para modelos diferentes, para funcionalidades diferentes lá. Com o tempo eles vão até deprecando uma ou outra, ou adicionando funcionalidade, mas para quem faz as chamadas direto para as APIs já consegue ter mais visibilidade disso, né? sim. Mas até no próprio customer facing mesmo, de você pode lá selecionar, né, qual que é É. qual modelo você quer. E aí eu acho que entra muito nessa discussão, assim, o quanto hoje já, né, o quanto hoje já, tipo, pensar que em 2022, que foi quando a OpenAI, o ChatGPT foi lançado, né, o quanto que passou, sei lá, menos de 2 anos e o quanto que a gente consegue já, assim, os modelos estão evoluindo tão rápido que, pô, é muito mais fácil você preparar a estrutura do seu produto, né, que vai utilizar AI, podendo fazer switch para vários modelos diferentes, de empresas diferentes, contextos diferentes, que vão ter valores diferentes também, né, preços diferentes, e adaptar ele para o que fizer mais sentido para o seu contexto, né? Total. Eu acho que teve um momento inicial ali, tipo, logo no chat GPT mesmo e tal, que era aquela parada completamente nova, com capacidades completamente não vistas antes e que, cara, todo mundo queria experimentar o que dava pra fazer, o que não dava pra fazer, e não tinha concorrência na época de fato, né? Era um modelo to rule them all, né? Então fazia total sentido você fazer um negócio muito específico, travado pra OpenAI, você não tinha opção, né? E eu acho que agora, quase 2 anos depois ali, acho que a gente tem uma clareza muito boa de que isso vai virar, isso é commodity, os modelos são commodity, de certa forma, você vai ter N modelos fornecidos por N empresas e que eu tendo a achar que em algum momento vai se estabilizar aqui a diferença entre eles, né? Não vai ter diferenças super altas, a gente vai falar depois, mas saiu o modelo novo da Anthropic e ele bate o GPT-4o em alguns benchmarks, né? Então, acho que hoje já está claro que vão existir diversos modelos de empresas diferentes, e aí entra muito naquela coisa de fornecedor de serviço mesmo do que é core e do que não é core da sua empresa, né? Porque o que é core, se você tem um, você não tem nenhum. Se você tem dois, você tem um. Era um negócio que a gente falava muito lá na época do esporte interativo, na época, depois você já tinha saído que eu tava olhando muito pra operação de streaming, que
Cara, pro streaming, eu não podia ter um cara só fornecendo. Eu não podia ter um fornecedor só de CDN, por exemplo. Porque, puta, se a Akamai cai por algum motivo, eu tenho que ter outra pra servir, porque aquele jogo tá acontecendo ao vivo naquele momento, né? Então a real é que a gente tinha 4 CDNs diferentes e a gente fazia o intercâmbio ali, olhando, pô, qual CDN serve melhor tal lugar? Então a gente tinha um puta público no Nordeste, tinha uma CDN específica que servia melhor lá. Como que a gente faz o melhor balanceamento de custo entre as CDNs que a gente tem aqui, entre a confiança? E os modelos de AI estão caminhando para isso e vão cada vez mais ser, na minha opinião, isso de você vai ter modelos que são bons para coisas específicas que você vai usar em determinadas tarefas, você vai ter modelo de custos diferentes que você também vai usar em determinadas tarefas. Então, a gente começou numa época onde era muito caro, vamos dizer assim, e fazia muito sentido você usar um modelo só porque não tinha opções e porque você estava entendendo os modelos. E a gente está entrando numa fase de otimização, por mais maluco que isso possa parecer, dado que tudo tem mudado tão rápido, né? Mas é igual startup, que você enfia um monte de gente para crescer e tal, e depois você vai otimizando os processos e a estrutura. Eu acho que a gente tá bem nessa fase com inteligência artificial e faz total sentido você ser, de certa forma, agnóstico, para você plugar o que for melhor, e o que fizer mais sentido para aquele contexto. E nessa linha de plugar o que fizer mais sentido pro contexto, é isso, né? Entender de fato o que que é o core. Então, assim, pô, beleza, no core eu vou precisar de ter modelos específicos, fazendo até uma comparação, assim, hoje no meu contexto, na Docket. Cara, o Google, ele não vai ficar especialista numa matrícula de imóvel, tá ligado? O Document AI não vai ficar especialista numa matrícula de imóvel. Então, assim, só que, tipo, ele vai ter uma série de outros modelos lá que servem para N tipos de documentos de forma mais prática. Então, beleza. Agora, se você precisar de uma análise bem detalhada, que vai ganhar seu tempo, pô, provavelmente a Docket vai fazer isso melhor, porque a gente está especializado nisso, né? A gente criou modelos específicos para isso e para vários outros tipos de documentos também. Só que também a gente fica pensando que tá, a gente criou um modelo que antes dele ser especialista, ele é genérico, né? Para ele entender documentos no Sim. nosso pipe e tudo mais. Então, assim. Pô, por que não usar ele também para outros tipos de documentos que são mais padronizados e etc, né? Então, acho que entra muito nessa discussão de estratégia mesmo. Por isso que a gente até falou de como. Estratégia. Qual que é a estratégia? A gente optou pelo contrário, de ir pelo mais específico para depois ir pro genérico. Mas quantas outras também não fizeram o contrário, né? Foram primeiro pro genérico antes de ir de fato pro específico, né? É, e é difícil tomar essa decisão Muito, nessa muito. quadra da história em que a gente está, porque você não sabe o quanto esses modelos vão ficar bons o suficiente para mesmo coisas específicas, mas que não são, tipo, muito, muito, muito específicas, eles serem good enough, sabe? Então, às vezes, tipo, é o famoso 80-20, né, o Pareto. Às vezes você vai ter um modelo genérico da OpenAI que para 80% dos casos, mesmo no domínio de documentos burocráticos da Docket, ele vai funcionar muito bem. E aí você vai ter uns 20% que ele não vai ser tão bom que você vai usar outros modelos proprietários, que são mais caros. Mas ainda assim, para esse domínio específico é muito difícil você saber. Cara, será que isso aqui vai ficar bom o suficiente pra isso, né? Ou não. Porque os próprios caras da OpenAI falam isso, né? Cara, hoje muitas das coisas, os produtos que são GPT wrappers aqui vão morrer com a evolução do próprio modelo, sabe? Até onde o modelo vai ficar tão bom pra ser tão genérico, até onde vai existir especialização, né? Pois é. E por isso que eu acho mais uma vez é importante o lance de conseguir ter uma estrutura preparada para fazer o switch, seja de modelo, seja específico, seja de genérico, qualquer que seja, né? Que entra nisso, dependendo do momento. E isso impacta até o tipo de profissional que você vai precisar contratar, né, pro seu time também. Não, total. E enquanto eu falava aqui, eu fiquei pensando até em AGI, né? Em Artificial General Intelligence, que é a galera fala, mas quando atingir AGI, os modelos vão ter capacidade de raciocínio como um humano e tal. E mesmo quando a gente chegar lá, cara, pensa que todo ser humano tem um certo nível de inteligência, né? Ainda assim, existem especializações, né?
Tem seres humanos que são especializados em medicina, tem seres humanos que são especializados em tecnologia, né? Então, sei lá, talvez a AGI também, mesmo quando a gente chegar lá, ela vai ter um nível de inteligência humano médio, mas para tarefas específicas, você ainda vai precisar de uma especialização dos modelos, né? Então você vai ter uma inteligência geral artificial que é muito boa. Então, um humano médio consegue pegar um documento, um contrato, ler e entender por alto que aquilo é um contrato, de que tá falando e tal. Mas você vai precisar de um modelo específico que saiba criar contratos com base em leis XPTO, que funcionem em jurisdições tal e que protejam as partes Y. Então, mesmo quando a gente chegar em AGI, é muito capaz que ainda assim vão existir essas discussões de o que eu faço no modelo genérico AGI e o que eu faço no modelo específico, né? E Pois até é. dentro do cenário da Docker, só pra falar, tipo, o ouro não é o modelo, né? O ouro é o dado. O ouro é a parada que só você tem acesso no fim. Que é o que volta pro que eu falei lá no início, que os modelos eles vão ser commodity. Então todo mundo vai ter acesso ao mesmo modelo, nem todo mundo vai ter acesso a dados para treinar esse modelo da melhor forma. Total, que é um pouquinho, inclusive, que a própria OpenAI fez isso e o Facebook tem isso de milhão, de bilhão também, e etc., que é as parcerias, né? A OpenAI fez com o Reddit lá, o Facebook tem com seus bilhões de usuários, que é o dado, né? Que é o dado que É. vai ser o rico para ajudar. Que a gente até falou no episódio lá, né, da mudança do aspecto de ads, né? No final das contas mesmo, Uhum. no mundo. Tem toda a parada de dados sintéticos também, que tá uma baita conversa assim de não temos mais dados suficientes criados por humanos, como que a gente treina esses modelos com os próprios modelos gerando seus dados, né? E aí é algo que sempre se discutiu em machine learning, de certa forma, mesmo antes dessa onda de AI, que é o garbage in, garbage out, né? Então, se você gera dado lixo na entrada, você vai gerar dado lixo na saída. Se você tem modelos gerando dados de baixa qualidade, os outputs desses modelos vão ser de baixa qualidade também. É isso. Mas no final das contas, acho que pra gente fechar o bloco aqui, que a gente foi meio nerdola esse bloco aqui, hein? Foi levemente nerdola. Foi. Levemente nerdola. Selo nerdola de análises aqui. Mas acho que fazendo um recap aqui, no final das contas na sua estratégia, se seu produto vai ter AI, e se você está desenvolvendo um produto que depende de AI ou que precisa de AI ali para facilitar alguma coisa, acho que há alguns pontos que são interessantes para você analisar. Primeiro, o quanto de fato você precisa de modelos especialistas, e o outro é preparar sua stack para você conseguir fazer esse switch para múltiplos modelos. Seja para o chat, para OpenAI, para o Gemini, para o Cloud, para qualquer outra que aparecer. E que isso seja com o menor esforço possível, né? Porque se toda vez você precisar ficar desenvolvendo um mó tempão para adicionar mais uma, cara, provavelmente você vai Já tá perder tempo. atrás, né? Na E já tá, velocidade que o negócio surge, você já se fudeu. exato. É. E aí eu acho que também outras coisas que é três itens assim para pensar sempre, né? Integração, a velocidade, né, e aí dos modelos e tudo mais, e o custo. Com isso, assim, você já tem uma boa fórmula aí para entender e ver o que que vai fazer sentido pro seu contexto. Meu, e voltando lá atrás no que você falou, é lembrar que isso é mais uma ferramenta, não é o fazer AI por fazer AI. Então, entender o impacto na experiência do produto mesmo que você tá cuidando, né? E quando o Arthur fala de velocidade ali, tem a velocidade de desenvolvimento, mas tem a velocidade dos outputs dos tokens pro seu usuário ali. Então, puta, faz sentido teu usuário esperar 20 segundos para receber um output ali, porque às vezes isso vai drivar a sua decisão, porque às vezes você pode ter um modelo melhor, mas que demora mais, mas que faz sentido para aquele caso. Ou você tem alguma constraint de custo, por exemplo, então você, pô, para um negócio que é muito simples, será que eu deveria estar usando o modelo mais top de linha, que é o mais caro do mercado de fato? Então, como que você faz para dentro do teu produto tá pegando esses inputs do teu usuário, né? Então, o input da qualidade do output do modelo, né? Então, vamos supor, o caso de uso mais clássico aqui, que tá na cabeça de todo mundo, que é para atendimento, né? Suporte, vamos dizer assim. Pô, como é que você pega depois no final
com um CSAT, com alguma coisa, que aquele atendimento foi bom de fato e como que você retroalimenta isso. E aí, internamente, como que você entende os custos disso, né? Então não é só igual época das vacas gordas de startup que você sai usando as coisas, nem olha o custo, né? Então, como é que você balanceia o custo e como que você entende? E aí parte do que a gente traz aqui toda semana, né? E que a gente curte de compartilhar as novidades, que é o que tá saindo de novo ou o que tá sendo melhor desenvolvido pro que você precisa. Então, dá um exemplo, a gente vai falar de novo, trazendo um modelo novo da Anthropic, o Claude 3.5 Sonnet, ou Sonnet, acho que é Sonnet. Ele já era um modelo que eu via muitos das newsletters que eu assino falando, cara, esse é o modelo superior para ajudar em atividades de escrita. Ele é muito melhor do que os modelos do OpenAI para isso, para atividade criativa e tal. E aí agora a galera tá fazendo a mesma coisa e falou, pô, esse modelo novo, ele é melhor em código do que os modelos da OpenAI. Então, como tá saindo coisa nova o tempo todo, como é que você também se cerca dessas informações para saber, pô, esse modelo novo é melhor para isso? Como que você faz as suas próprias avaliações, né? Então tem toda uma disciplina acadêmica de avaliação de modelos, mas também tem a parte do você usar, seu usuário usar e te dar feedback. Então, muita coisa para considerar ali. E, de novo, flexibilidade no momento onde as coisas andam muito rápido pode salvar vidas, né? Exatamente. E assim, se você quiser saber mais ainda dos behind the scenes de construir produtos que tem AI, não esqueça, patrão ficou maluco, tem 25% de desconto no link da descrição e no dia 20 de julho vai ter mais uma edição do curso de AI para PMs, hein? Caralho, esse foi um anúncio contextualizado, né? Targeted. Pô, Que o aqui cara que ficou é. até aqui ouvindo, ele tem interesse no assunto, né? Pois é. Minimamente. Ouvindo a gente falando há meia hora aqui. E vamos aproveitar, vamos falar mais de AI? Vamos A gente dar uma já nem passada. falou, né, cara? Vamos fazer Vamos esse falar mais um programa pouquinho. dedicado e vamos fazer uma rodadinha de notícias aí do que aconteceu nos últimos dias. Vai, manda ver. Cara, a primeira coisa é empresa nova de ex-OpenAIs, né? Toda semana tem uma. Dessa vez o Ilya Sutskever, que foi a A mente mente por trás, maldosa né, por ali trás da saída do do Sama. Game of Thrones. Ele fundou uma empresa nova, né, que é a SSI, Safe Super Intelligence. E, cara, basicamente é mais uma empresa de AI, só que ele diz que não vai ter um produto consumer facing, que eles vão estar focados em segurança, em atingir AGI. Pra mim é mais um lab de pesquisa, né? O que os caras estão fazendo é um lab. É o que eles queriam fazer na OpenAI, a OpenAI virou outra coisa, e aí eles fizeram um lab. Com certeza vão conseguir um funding legal pra isso. E, cara, É, quanto mais gente trabalhando no domínio, melhor. Essa é a real. é isso. Mas você viu uma frase ali que eu senti uma pitadinha de uma indireta pra OpenAI? Foi, né? Que eles falaram que a SSI é a nossa missão, é o nosso nome e é o nosso roadmap, porque esse é o nosso foco. Nosso time, nossos investidores e nosso modelo de negócio está alinhado para atingir uma safe super intelligence. Então, assim, Irmão, tá escrito aí, ó, roadmap. Todo produteiro sabe que o roadmap tá aí pra quê? Pra ser né? mudado. É Então, não dá pra confiar em nada disso daqui. Que mais que a gente tem de notícias? Pô, essa é fresquinha, né? Quer dizer, é fresquinha hoje na segunda que a gente tá gravando. Mas a OpenAI comprou mais uma empresa agora, né? Qual que é o nome mesmo? A Multi, que antes chamava Remotion. Remotion. E eles tinham comprado uma outra empresa dia desses, uns 3 dias atrás, Que a foi a Rockset. Rockset. É, É, Rockset. exato. Rockset. Acho que é Rockset. Mas então dinheiro em caixa é bom, né? Dá pra ir comprando os outros. Esse da Multi, especificamente, pelo que falaram, foi um acqui-hire, né? Já o da Rockset ali era uma plataforma de indexação de conteúdo, né? De informação real time. Eu vi até algumas pessoas falando, tem todo cheiro de tecnologia para fazer algo parecido com o Recall da Microsoft no Windows, né?
E tem toda uma pegada também de enterprise, de ofertas de soluções enterprise. Veremos. Que mais? Cara, falamos pra caramba. Eu falei pelo menos algumas vezes, né? Mas do novo modelo da Anthropic aqui, o Cloud 3.5 Sonnet. Então não sei se tem muito além pra falar, mas é um modelo novo que bateu o Acho que, GPT-4 em acho que a vários notícia é benchmarks. essa, né? O barulho que foi porque pela primeira vez o modelo passou o 4.0 agora e tal. Exato. E, cara, é triste porque essa porra, os modelos da Anthropic não são acessíveis no Brasil, né? Dá pra você acessar via pool, mas não dá pra você acessar diretamente ali. E é o que eu comentei. Vários dos caras que eu leio, assim, falando que, pô, continua muito bom, principalmente para atividades de escrita e de código. Teve um negócio que eu achei bem interessante, que é o Artifacts, que é uma ferramenta que eles lançaram ali como beta junto com o modelo, que ele é meio que um workspace junto ali da interface de chat. E aí acho que o jeito mais. Procurem no Twitter e tal, no YouTube, pra ter uma visão, né? Mas acho que o mais legal é na parte de código, por exemplo, que você consegue interagir com o código que ele tá gerando. Então tem vários casos de, tipo, mais clássicos, as pessoas pedindo pra construir um jogo, né? Seja o Snake, o clássico jogo da cobrinha. Teve um cara que fez um protótipo de Doom com fases ali geradas artificialmente, né? E com o ChatGPT, por exemplo, você precisaria copiar aquele código, jogar no VS Code da vida, compilar, rodar. Ali não. Tá rodando direto, você consegue interagir e isso ajuda até no processo de você iterar em cima do código, né? Então tem isso. E tem questão de custo também. Eu acho que eu cheguei a ver uns tweets de que ele chegava a ser 4, 5 vezes mais barato que o modelo da OpenAI. Então volta pro que a gente falou ali de custos, né? Pode ser uma baita opção aí, tá disponível em alguns vendors, tá na Amazon, se eu não me engano, acho que tá disponível via Google Cloud também. Então, é É o. isso. E acho que pra fechar aqui o giro de notícias, é uma notícia simples, mas é. A Apple tem o programa Apple Developer Academy, né? E eles incluíram uma parte de AI também, inclusive vai vir pro Brasil. Enfim, eu acho que vai ser no segundo semestre agora. E, pô, eu acho que o interessante disso né, no final das contas, pra Apple é bom ter mais, por isso que ela criou esse programa, né? Ter mais pessoas desenvolvendo desde cedo na plataforma dela, mas acho que essa é uma outra porta que eles abriram já desde cedo, né? E que mostra o quanto que eles estão interessados nesse contexto de AI. Então eles vão não só ensinar as tecnologias de praxe, né? De como codar no Swift, coisas do tipo, mas também já aprender sobre AI. Né? É isso. Então vamos lá para os produtos da semana que tem tempo que a gente não falava, né? Tem tempo que a gente não fala. Então começa aí. Já que você já falou, começa aí. Qual que é o seu produto da semana? Pô, cara, meu produto da semana tá sendo o app Gravidez Mais. Olha aí. Por... É, Papai cara, Arthur mesmo, né? Papai Arthur, né, cara? Porque ele é um app muito legal, é um app da Philips, mas ele é muito legal que Caralho, dá pra você. É, não esperava. cara, mas dá pra você, pô, acompanhar como que tá, o que que é esperado da semana que a gravidez está acontecendo, qual que é o tamanho que o bebê tá. Aí você pode selecionar lá, você quer ver o tamanho dele. Se ele fosse uma fruta, se ele fosse um animal, Eu já ou se vi ele fosse um vários prints doce. desse app na internet, velho. Agora É, eu abri aqui pra ver. É cara, é muito clássico. legal. É muito legal. Mas eu vou fazer uma menção honrosa aqui para um que eu já falei algumas vezes, que é o Ray-Ban Meta, né? Pô, cara, eles lançaram uma atualização essa semana que agora uma das coisas que eu falei bastante também já, que é os vídeos serem maiores, né? Ter a possibilidade de gravar vídeo. Agora os vídeos podem ser de até 3 minutos. Então, já é melhor, né? Não que você vai ficar fazendo vídeos de 3 minutos o tempo todo, mas pô, já diminui mesmo você ter que ficar a cada 1 minuto apertando o botãozinho lá, né? Já é legal. Então, cara, sou suspeito pra dizer, mas tenho acompanhado desde sempre, mas tá sendo muito. Assim como a OpenAI e as ferramentas de AI no geral, a galera do Ray-Ban também tá trabalhando, porque, cara, vira e mexe. Só esse ano, tanto de updates que eles já lançaram assim, o negócio tá evoluindo.
Você postou lá no LinkedIn e o Marcel até comentou, porra, comemorar a feature de salvar o negócio no celular automaticamente é brincadeira também, né? Tá arrancando o feature pra depois botar o básico. O pessoal lá do Facebook. Mas é aquela parada, é o básico brilhante, né, cara? Porque. Olha, eu achei bom esse seu o comentário do Marcel lá no seu post, porque eu fiquei pensando aqui, um negócio que a gente tem que considerar, né, como pessoas de produto, que, cara, o que é o essencial pra isso daqui sair? E se você pensar, salvar o negócio automaticamente não é essencial, de fato. É uma melhoria, improvement of life ali, mas não é essencial. Então faz total sentido você não fazer isso de cara e fazer depois, sabe? Não, é igual no início você tinha que estar com o celular aberto, ó, o aplicativo aberto para fazer o upload das fotos. Uhum, Agora já não precisa mais. De novo, uhum. é um negócio que pode parecer muito simples, mas no dia a dia, na experiência, muda tudo, né? E é difícil fazer essas escolhas do que é essencial. A Alice, que foi nossa convidada da edição passada do Project Hero, quem não ouviu ainda ouve, era um negócio que ela provocava muito, assim, de tipo, tá, mas isso é realmente necessário? Tipo, a pessoa não consegue usar o que a gente quer entregar de valor se não tiver isso? E isso fazia a gente refletir de, talvez não seja de fato. É isso. E você? Qual foi o seu? O meu é um dois em um, que é o mesma empresa, mesmo produto, que é o Buscapé barra Zoom aí. Então, eu tô de mudança, né? E aí tô comprando coisa pra casa, né? Eletrodoméstico, móvel, essas coisas. E, cara, o Buscapé e o Zoom tem sido uma mão na roda, assim, não só pra comparar preço ali. Entre as diferentes lojas, mas pra ver o histórico de preço, né? Então, cara, tem coisas que você não tá acostumado a comprar. Então, tipo, cara, não sei há quantos anos eu comprei uma geladeira. Então não tô muito ligado na tendência de preço da geladeira pra abrir a Amazon e ver e saber se aquilo tá barato ou caro, né? E é muito legal que eles dão lá uma tendência, pô, de preço nos últimos 40 dias, últimos 60 dias, últimos 3 meses. Então isso ajuda pra caramba. E eles têm outra coisa também que é cashback. Então eles têm cashbacks ali em lojas específicas até bem bons. Então eles estavam com 15% de cashback na loja da LG, por exemplo, ontem. Então tem ajudado pra caramba aqui nas compras da Casa Nova. Muito bom. Tô esperando o convite pro Open House aí, hein? Deixa eu mudar É... primeiro, velho. Deixa eu me assentar primeiro. Bom, os ouvintes aqui, nossos ouvintes sempre mandaram. O Clóvis mandou o Invisibility AI, que é basicamente um negocinho lá que você coloca um aplicativo pro Mac para você também conversar com o Mac e ele fazer. É o ChatGPT, mas enfim, sem ser o ChatGPT. Pô, é um GPT rapper. É. A Nana mandou o Canva, a Miriam mandou o iFood, mas especificamente a feature de mostrar a lista do mercado, que é do tipo, dizer que tá Eu acho que boa. outra pessoa já mandou isso outra vez. É, não me É. recordo agora, mas eu também não tenho essa leve lembrança. A Karina mandou o Connect da Garmin, que também já mandaram aqui outras vezes. O Eduardo mandou o R Studio, ou R Studio, para quem coda lá nessas linguagens diferenciadas. O Bob mandou o Spotify e ele falou que depois do WhatsApp foi o melhor aplicativo já inventado na história. É um dinheiro que eu já falei isso aqui, que eu pago mais tranquilo de Aham, mensalidade por mês é o meu Spotify, velho. eu também, eu também. E isso até, você falou de pagar, eu até lembrei. Você lembra quando o WhatsApp começou, que ele custava R$ 1? Lembro, na época do iPhone, 99 É, cents. 99 cents. É. Caraca, moleque. Eu lembro que eu E, peguei uma vez, eu tinha um iPhone 3G na época, isso era 2011, e aí eles deixaram grátis uma vez, assim, na época, e aí eu peguei naquela época e foi isso. pô, o Glauco mandou o HBO Max, falou que ele só. Que agora não é mais HBO, né? Só Max. Só Max. E ele falou que ele só baixou de novo pra assistir o House of Dragon. Tá pouco hypado, hein, inclusive, House É, of Dragon flopando. é. E o Lucas mandou o Bipa, que é um aplicativo para você comprar e é especificamente a feature de compra recorrente de Bitcoin. Enfim, Os galera caras do cripto. né? A gente quase não fala de cripto aqui no programa, né? Eu Pois sou é. Não, a gente um... já tá falando de AI bastante, é o hype do momento, tá A gente bom. tá falando de algo que tem utilidade de fato, né? Que... É esse meu comentário sobre cripto.
Então, com essa, Com essa a gente parte para encerrar o programa, né? é isso. Então é isso. Com isso a gente encerra mais uma edição aqui do Papo na Arena. Recadinhos de sempre. Não se esqueçam de ir lá, dar 5 estrelas. Seguir a gente, seja onde quer que você ouça podcasts, YouTube, Substack, Spotify, Apple Podcast, qualquer lugar. Vai lá, segue a gente pra você ser avisado toda vez que sair um podcast novo. E ó, interage nas enquetes que a gente posta lá. A gente bota enquete no Spotify, né, principalmente, mas mesmo se você não ouvir por lá, você pode votar, porque a gente falou no programa anterior que a gente ia trazer aqui o resultado da enquete, e eu fui olhar hoje, não, só tinha uma resposta na enquete. Então vocês não estão interagindo nas enquetes. Então, enquanto não tiver interação, a gente não vai trazer. Interajam nas enquetes. A gente vai pensar aqui qual que vai ser a enquete de hoje, porque eu não tô pronto pra dizer agora qual será. Se o Arthur tem uma na cabeça. Não, vamos. A gente pode perguntar se as pessoas estão usando algum outro modelo além É isso, do boa, chat boa. A gente GPT. bota umas opções lá. Você tem usado com frequência algum outro modelo? Seja o Gemini, o próprio Claude, enfim, tem as opções aí. E sigam a gente lá nas redes, né? @X, @Arthur Close com K no Instagram, no Twitter, no Threads, no LinkedIn. E aonde estamos hospedados, @Product Arena, também aí em todas as redes. E semana que vem tem mais, né, Arthur? Semana que vem tem mais. Espero não estar com a voz estranha, Anasalada. anasalada. E semana que vem a gente volta. Aí eu falo qual que é a fruta, o doce da Tá bom. semana, que Toda semana você traz. é exato, que a Ivy, a minha filha vai chamar Ivy, a gente já decidiu o nome. Então, eu vou falar toda semana agora qual que é o tamanho dela. Fechou. Até semana que vem. Valeu! Valeu, galera!